Você já se perguntou como civilizações antigas conseguiram construir estruturas tão grandiosas que, até hoje, desafiam tudo o que sabemos sobre engenharia? Imagine povos que viveram há milhares de anos, sem acesso a máquinas, tratores, computadores, e mesmo assim, ergueram monumentos tão colossais que alguns deles sequer conseguimos reproduzir nos dias atuais. Neste vídeo, vamos mergulhar nos segredos dessas mega-estruturas perdidas, construções imponentes que foram esquecidas pelo tempo, encobertas pela natureza ou escondidas em locais remotos, mas que continuam deixando arqueólogos e cientistas intrigados. São obras que nos fazem questionar até onde vai a genialidade humana, ou se há algo mais que ainda não compreendemos totalmente. Começamos nossa jornada no coração da Bolívia, onde está Tiahuanaco, um antigo sítio arqueológico que abriga a Porta do Sol. Feita de um único bloco de pedra pesando mais de 10 toneladas, essa estrutura tem entalhes perfeitos alinhados com eventos astronômicos. Como um povo tão antigo, sem ferramentas modernas, conseguiu esculpir e mover algo tão preciso e pesado? E o mais surpreendente, essa civilização não deixou registros escritos de como tudo foi feito. Para muitos estudiosos, Tiahuanaco é uma das maiores provas de que havia muito mais conhecimento técnico no passado do que imaginamos. Avançando para o Egito, deixamos de lado as famosas pirâmides por um momento e focamos no Templo do Vale, localizado perto da Esfinge. Ali, blocos de granito com até 200 toneladas foram encaixados com precisão cirúrgica, como se tivessem sido moldados por máquinas de alta tecnologia. Alguns pesquisadores sugerem que nem mesmo com os guindastes mais modernos seria possível mover e posicionar esses blocos com a perfeição observada no templo. Isso levanta uma dúvida. Será que os antigos egípcios possuíam técnicas que ainda não descobrimos? Ou será que parte do conhecimento simplesmente se perdeu no tempo? Agora vamos até o Líbano, em Baalbek, onde repousam as maiores pedras já utilizadas em construções humanas. Um dos blocos, chamado de Pedra da Mulher Grávida, pesa incríveis 1000 toneladas. Sozinho, esse bloco já seria impressionante, mas o que o torna ainda mais enigmático é o fato de que ele faz parte de uma base de templo, construída com precisão geométrica e alinhamento astronômico. Quem foram os responsáveis por essa obra? Como eles moveram essas pedras gigantescas por quilômetros de distância, sem nenhuma tecnologia aparente? As teorias vão desde engenharia avançada até a ajuda de civilizações desconhecidas. Seguindo para a Ásia, encontramos as ruínas de Nam Madol, na Micronésia. Essa cidade flutuante foi construída sobre recifes de corais usando blocos de basalto que chegam a pesar 50 toneladas cada. O local é cercado de lendas, incluindo histórias de magia negra e tecnologias perdidas. O fato é que os moradores da região afirmam que as pedras voaram até seus lugares, algo que os cientistas ainda não conseguem explicar com clareza. Nam Madol é mais um exemplo de que, apesar da distância entre essas civilizações, há um padrão de construção megalítica inexplicável, espalhado pelo mundo inteiro. E não podemos esquecer de Göbekli Tepe, na Turquia. Este é considerado o templo mais antigo já encontrado pela arqueologia, com cerca de 12.000 anos. Ele foi construído antes mesmo da invenção da agricultura, o que significa que seus criadores eram caçadores-coletores que, teoricamente, não deveriam ter conhecimento suficiente para erguer estruturas tão complexas. Suas colunas de pedra, perfeitamente esculpidas e posicionadas, desafiam toda a linha do tempo tradicional da história humana. Isso nos leva a refletir. Será que estamos interpretando nosso passado da forma correta? E se eu te dissesse que algumas dessas construções antigas possuem alinhamentos tão perfeitos com estrelas e solstícios que parecem mais observatórios astronômicos do que templos religiosos? Não estamos falando de coincidências. Em locais como Stonehenge, na Inglaterra, as pedras se alinham perfeitamente com o nascer e o pôr do sol nos solstícios de verão e inverno. Em Machu Picchu, no Peru,
existem estruturas que marcam com precisão momentos específicos do calendário solar. Como esses povos desenvolveram esse conhecimento sem telescópios, satélites ou computadores? Isso sugere que a ciência antiga era muito mais avançada e conectada com os céus do que imaginamos, talvez até mais do que algumas sociedades modernas. Outro mistério impressionante é a precisão com que as pedras eram cortadas e encaixadas. Em locais como Ollantaytambo e Sacsayhuamán, também no Peru, vemos blocos de pedra com dezenas de toneladas cortados com ângulos complexos, polidos com uma precisão que nem lâminas de aço modernas conseguem replicar. E o mais impressionante, esses blocos foram encaixados sem qualquer tipo de cimento ou argamassa, e até hoje resistem a terremotos com uma estabilidade que desafia a lógica. Como esses povos sabiam aplicar princípios de engenharia sísmica sem sequer conhecer a palavra engenharia? É como se eles tivessem descoberto um segredo de construção que perdemos ao longo dos séculos. E não pense que esses mistérios se limitam a civilizações já conhecidas. Algumas megaestruturas foram descobertas em locais completamente inesperados. No fundo do mar, ao largo da costa do Japão, encontramos as misteriosas formações de Yonaguni. Elas parecem ter sido talhadas com degraus, corredores e ângulos retos, mas estão submersas há milhares de anos. Teria existido uma civilização avançada antes da última era do gelo? Ou essas formações seriam o resultado de um processo natural incrivelmente específico e improvável? A ciência ainda debate, mas uma coisa é certa: quanto mais pesquisamos, mais nos aproximamos de verdades que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Até mesmo no coração das florestas da Amazônia e da Ásia, estão sendo descobertos vestígios de megaestruturas ocultas por séculos. Com o uso de tecnologias modernas como o LIDAR, um scanner a laser aéreo, cientistas vêm revelando verdadeiras cidades perdidas, com estradas, canais e estruturas geométricas que estavam escondidas sob a vegetação. Isso sugere que nossas florestas podem estar ocultando segredos milenares. O que antes era considerado um território intocado, agora se revela como palco de civilizações que dominaram técnicas de urbanismo e engenharia em plena selva tropical. A pergunta que fica é: quantas megaestruturas ainda estão enterradas ou invisíveis aos nossos olhos? E mesmo com tantos avanços tecnológicos atuais, ainda somos incapazes de explicar com clareza total como essas estruturas foram feitas. Por que essas civilizações gastariam tanto esforço e recursos em obras tão complexas? Elas queriam apenas impressionar, honrar seus deuses? Ou havia algo muito maior em jogo, talvez um propósito que nem conseguimos imaginar? Há estudiosos que defendem teorias de conhecimentos perdidos, tecnologias que desapareceram com catástrofes globais, e até mesmo hipóteses mais ousadas, como contatos com inteligências desconhecidas. E por mais que essas ideias pareçam fantasiosas, a verdade é que os mistérios continuam desafiando os limites da arqueologia tradicional. Essas megaestruturas antigas não são apenas pedras empilhadas, elas são mensagens deixadas por nossos antepassados. São enigmas que pedem para ser decifrados. São provas de que o ser humano, mesmo há milhares de anos, era capaz de feitos extraordinários. Por fim, fica o grande questionamento: como tantas civilizações espalhadas por continentes diferentes, sem contato entre si, conseguiram realizar feitos tão parecidos e tão extraordinários? Estaríamos diante de um conhecimento ancestral compartilhado? Ou quem sabe, a presença de algo, ou alguém, que influenciou todas essas culturas? Talvez nunca saibamos com certeza, mas o que podemos afirmar é que essas megaestruturas perdidas são a prova viva de que o passado ainda guarda muitos mistérios esperando para serem revelados. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo sobre os maiores enigmas da humanidade. Até o próximo mistério!